consegue ver nessa história que eu vou contar para vocês agora, como é importante você manter a sua mente inabalável na hora da prova ali, trabalhar realmente a mente. Era uma prova da FGV, o ano era 2013, né? A banca é bem perversa, prova para auditor da Controladoria do Maranhão, e eu tinha duas provas para fazer, uma de manhã e outra à tarde. A parte da tarde, a P2, era a prova mais complicada, que tinha mais disciplinas densas, cálculos e etc. E, enfim, eu fui fazer essa prova, me acordei, como sempre, bem cedo. No dia anterior eu tinha parado de estudar a meio-dia, por volta de meio-dia ali no máximo. Comi coisas leves no dia, eu fiz tudo certo no dia anterior. E fui para a prova. Cheguei cedo, não falei com ninguém. Quando eu ia para a prova, eu costumava ficar na minha. Então eu me retraía ali, o pessoal ficava conversando besteira, trocando ideia, tinha gente que ia paquerar, eu não, eu só queria ficar na minha. Então não dava papo para ninguém, sentava no meu cantinho ali, não ficava revisando nem nada, eu ficava concentrado, fazendo a minha meditação. E aí quando eu cheguei para fazer a prova P1, fiz a prova, fui ao banheiro 3 vezes, como eu sempre fiz, e saí para o almoço, tudo certo de manhã. Aí à tarde, aí eu fui com Fernanda para o shopping, ela fez essa prova também, a gente foi para o shopping lá de São Luís, e a gente comeu ela comeu um franguinho lá com arroz e eu decidi comer uma comida mexicana. E aí a Fernanda falou, ó, não coma não, porque vai fazer mal. Eu, não, não, coisa de teimoso. Aí eu fui pedir lá a comida mexicana. Eu sei que quando eu entrei no táxi para ir pra prova, eu já senti o abalo ali, aqui dentro. Algo dentro de mim já não estava mais legal. Mas aí eu não tinha o que fazer, né? Sentei na prova, recebi o caderno de prova. Aí comecei a suar frio, mas eu não tinha o que fazer, porque depois que a gente recebe a prova, a maioria das provas é assim. Você não pode sair antes de completar 1 hora. Então eu tive que ficar com a prova praticamente sem raciocinar. Era a P2, esperando a hora de me liberar para ir para o banheiro, porque aí começou a sequência. Vou resumir a história. Eu fui ao banheiro umas 6 vezes e cada vez que eu ia ao banheiro, o cara do detector de metal, ele ficava mais tempo procurando ponto eletrônico, essas coisas. Porque, pô, uma pessoa não vai 6 vezes no banheiro quando vai fazer prova. Mas eu, nas condições que eu tava, né, aí teria que acreditar, né, essa é só uma questão clínica, né, de ver assim, não tinha exame nenhum para comprovar que eu tava passando mal. Mas aí eu fui 6 vezes e tal. Resultado, resumindo a história, consegui fazer a prova. Durante a prova, quando eu via que eu tinha que ir ao banheiro, eu já lia algumas questões, uma ou duas, para ir já raciocinando nelas. Fiz esse movimento todo, fui ao banheiro e tal, e consegui manter minha serenidade e meu foco. Minha preparação estava tão boa. É por isso que eu falo para vocês da importância de não fazer estudo fofo. Eu estudava de forma tão forte em casa que nenhuma caganeira me derrubou. Porque nesse concurso eu fiquei em segundo lugar. Segundo lugar, tá? Não fiquei em primeiro lugar por poucos pontos, era um concurso para auditor. Hoje, se vocês olharem no portal da transparência, a média de remuneração do pessoal do meu concurso é na casa dos 44 mil reais, ou seja, é um puta salário. E a gente vai, enfim, eu vou guardar isso pro resto da minha vida, da importância de trabalhar a cabeça, o emocional e não ter pressa. Não ter pressa. Segurar a onda. E assim, quem tem bagagem tem. O resto reclama por reclamar. É choro, certo? O cara que estuda do jeito certo, o cara que tem bagagem, o cara que bate edital 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai passar no concurso. Se ele estiver estudando do jeito certo, se estiver seguindo o meu método, ele vai passar em um concurso, inevitavelmente. Beleza? Inevitavelmente. O cara que fica a vida toda, mas por 2 eu não fui, por 3 eu não fui porque a banca é chata. O cara que fica terceirizando a responsabilidade, colocando a culpa nos outros, é só um chorão, tá? Porque se tiver bagagem, inclusive se fizer concurso em 2 finais de semana distintas, como eu fiz, eu fui aprovado no ISS Recife, que era FGV um final de semana, esse final de semana seguinte era Cefaz Pernambuco, banca FCC, e passei nos dois. Então, não tem o que não tem quem segure um concurseiro que tem bagagem. Por isso que no início da preparação,
a gente começa a preparação buscando bagagem, não é oportunidade. Quem começa a preparação para concurso público buscando oportunidade começou errado. Ele não pode começar a estudar e já ficar procurando concurso para fazer. Ele tem que buscar a bagagem dele, porque naturalmente a bagagem vai encontrar a oportunidade. Beleza? Ó, vou responder algumas perguntas ali, ó. O Mega Emerson colocou ali: professor, boa noite. O que você acha dessa tal estratégia propaganda de usar IA para resumir os PDFs e vídeos, para focar somente no resumo, mais uma infinidade de questões? Veja, quem está propagando isso tem que ter o seguinte: quem está usando, né? Quem está propagando vai ter um motivo. Pensa assim: se você estudar com um material que é 100% do conteúdo, a tendência é que a tua bagagem se aproxime mais dos 100%, que é o limite que tu está estudando. E aí o teu resultado na prova vai se aproximar mais do que você está buscando. Então eu tenho 100% do conteúdo aprendido, eu vou ter uma bagagem, eu tenho estudado 100%, vou ter uma bagagem de 90 e poucos por cento, na prova eu faço 82%. É assim. Se você pega o material resumido, que é 30% do material puro, teu material é 30%. A tua bagagem é 20 e poucos por cento. A tua nota é 20 e pouquinho também. Porque há uma proporcionalidade. Na verdade, há uma relação direta. Então, quem estuda muito tem uma boa bagagem. Se estiver estudando certo, vai ter uma nota maior. Quem estiver estudando com material pequeno vai ter uma bagagem pequena, consequentemente uma nota pequena. Aí, meu amigo, vai ser um jogo de azar. Porque tu vai ter que esperar o alinhamento de astros permitir que na prova só caia o que tinha no resumo, e aí tu vai lá e passa na prova. Então tu tá tirando a prova, a aprovação em um concurso público, que vai ser, eu considero que vai ser a única forma de você vencer na vida, sem ter que ficar bajulando ninguém, nem depender de ninguém, de pedido, de indicação. Tu vai tirar de você essa possibilidade e vai jogar para a sorte, né? E aí vira um jogo de azar. É melhor ir jogar na Mega Sena. Aproveita que vai ter Mega da Virada, para de estudar para concurso e vai jogar na Mega Sena. É melhor do que ficar estudando com material resumido. Beleza? Fui claro? Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida aí? Pessoal, o pessoal que estuda para a área fiscal, principalmente, Otto tá ali, ó, Otto, boa noite. Quem tiver dúvida sobre o material que está sendo vendido, foi lançado, está lá no site do Método. Já vou colocar aqui o link novamente. Qualquer dúvida, mandem aí que o Otto já responde para vocês, tá bom? Quem tiver problemas com auditoria, seus problemas acabaram-se. Lembra dessa... pessoal da década que assistia a TV na década de 90, início dos anos 2000 ali, lembra do Cacete Planeta? Seus problemas com a auditoria acabaram-se. Então, tem aí o material de auditoria definitivo, escrito pelo professor Otto Antonello. Quem tiver interesse, né? Clica no link, baixa lá a aula 00, a aula 00 não, a aula 1, que é a primeira aula que é gratuita. E aí você, lendo a aula, quem lê a aula 00, adquire ali o material. É um material completo, tá? Não é resumo, ele é completo. Agora é um material completo que vai fazer você estudar com muito mais velocidade, muito mais eficiência, porque a estrutura de criação e de elaboração do material é bem diferente dos materiais tradicionais. Talvez o Otto esteja desenvolvendo uma nova forma de escrever para concurso público, tá? Vocês podem estar presenciando aí o surgimento de uma nova forma de produzir material para concurso. Beleza de Creuza? Mas bora lá? Primeiro erro. Estou falando dos 5 erros que você não pode cometer se quiser ser aprovado em 2026. O primeiro grande erro aqui é esse, ó. Ficar procurando atalho. Vejam, a gente está no mundo, a gente deve ter aí uns 2 milhões de concurseiros. 2 milhões de concurseiros. Bruno está perguntando se é um material de revisão. Não, é um material de estudo. Você vai aprender a auditoria com ele, tá? Ó, vamos lá. A gente tem 2 milhões de concurseiros atualmente. Então, 2 milhões de pessoas estudam para concurso público, certo? Estou dando dados reais. Vocês acham que um segredo
um atalho, um bizu, duraria quanto tempo até ser revelado diante de um pessoal de 2 milhões de pessoas que vivem enfiado dentro das redes sociais, de fóruns, grupos de WhatsApp, canais de Telegram? Vocês acham que duraria quanto tempo até esse segredo vazar? Vamos lá, eu quero que vocês participem, tá? Quem não curtiu a live aí, já curtam, tá? Quem não curtiu, já curta. Bora curtir a live, gente. É importante que vocês curtam a live, tá? E aí, vamos lá. Eu quero que vocês me digam, sejam sinceros, quanto tempo vocês acham que duraria um segredo desse aqui? Que conseguiria